Bom, Evandro, acho que poucas pessoas conhecem Pra Valer Tua História, né? E é uma história muito inspiradora que logo que você me contou a primeira vez eu falei, cara, você tem que escrever um livro. Você tem que dividir isso com as pessoas. E eu sei que esse livro vai sair, não sei se vai começar a história tão lá pra trás, né? Mas assim, divide um pouco, traz um pouco, né, do que é ser resiliente nessa vida. Cara, assim, bom, vamos lá no início, né? Nasci em Diadema, lugar calmo. Mas a infância eu passei em São Bernardo do Campo. Então, típica família desestruturada brasileira. Pai sumido, mãe com 3 crianças pequenas, morando num barraco, num bairro chamado Ferrazópolis, até hoje tem lá, Ferrazópolis. Até hoje não é fácil. E aí a gente morava lá e assim, era um morro, né? E até que um dia veio um desmoronamento e era um muro de arrimo atrás. E aí levou tudo, né? Tipo, o lugar que a gente morava virou um liso. Né? Eu lembro até hoje os poucos brinquedos que eu tinha indo pela água, embora. Várias famílias naquela época perderam a casa. Várias. Foi um desmoronamento. Você acredita que eu ficava na frente da televisão assistindo o resgate? Eu me recordo perfeitamente. Um desmoronamento, enfim, né? Teve vários lá. E aí, assim, pra quem não tinha nada, ficou com zero. Né? E aí a gente foi pro olho da rua, né? Literalmente. Pra rua. E lá a gente passou um bom tempo, né? Assim, vivendo o que dava. Aquelas coisas, né? De quem tem que sobreviver na marquise. Né? A vida mais hostil possível. A vida invisível. Eu costumo falar que quando você mora numa condição como essa, você é invisível e o mundo é invisível. Porque a tua realidade não possui os elementos que a realidade do outro tem. Você até enxerga um carro, mas o carro não significa pra você, porque você não anda de carro. Então você até vê as casas, mas a casa não significa, porque você não mora numa casa, entendeu? Então eu falo que é uma vida meio que invisível, assim, você não... E isso é um processo psicológico muito difícil no futuro. Eu passei por isso aí. Aí minha mãe conheceu uma pessoa, não sei por que cargas d'água, mas conheceu uma pessoa que era um pedreiro e aí meio que ele resgatou a gente, né? A gente foi parar numa casa, que é onde ele morava sozinho. E aí pela primeira vez a gente teve um teto, de fato, né? Sim, que não era um barraco. Que não era, porque, puta, morar num barraco, naquela época ainda São Paulo aquela região de São Paulo era aquela época que ainda se garoava, então assim, você não morava, não era de alvenaria, né? Era um barraco de madeira, então toda a umidade impossível, né? E aí a gente começou, e aí ele assim, era uma pessoa sem educação formal, né? Não era alfabetizado, mas foi o pai que eu conheci, que criou a gente. E aí era uma pessoa que valorizava muito essa questão de educação, né? De tipo, os filhos têm que fazer alguma coisa, tem que, sabe? Então sempre incentivou bastante. Aí a gente mudou, saiu de São Paulo, porque São Paulo nunca foi fácil. Aí começamos uma jornada meio que sem rumo pro interior paulista. Fomos indo, cidade. E aí meu pai foi parar no corte de cana, meu padrasto. Foi parar no corte de cana na região de Ribeirão Preto. Na época, assim, boia fria. Só que interessante. Chegou em Ribeirão Preto. Chegou lá no interior paulista, na região de Ribeirão Preto, porque na época ainda se tinha um corte de cana. E meu irmão
mais velho, foi pro corte de cana, meu pai pro corte de cana, e aí a gente viveu naquela, também numa pobreza, mas no interior de São Paulo Alguma dignidade, né? já com alguma coisa, assim. E aí vivendo do corte de cana, boia fria, aquela história que hoje não existe mais, mas que na época tinha. Não existe mais em algumas regiões, né? Não existe mais lá naquela região, sim, porque mecanizou, etc, mas foi isso. E aí foi assim, bom, eu nunca tinha assim, eu não tinha brinquedo, assim, a gente não ganhava as coisas de Natal, né? Minha mãe sempre foi lisa, assim, fingia que não estava acontecendo nada. Sábia, né? Isso, aniversário, Sábia, tipo, aniversário, você fingia que não, sabe? Aquelas coisas, não, isso aí é coisa de quem não... minha mãe tinha esses caô, sabe? E a gente, né, putz, não ganhava nada e tal. Aí, eu lembro que a gente começou a ganhar brinquedo quando uma vizinha que catava brinquedo no lixão. Vai vendo, né? E aí ela trazia os brinquedos pra cá. Aí, e meu padrasto, ele era assim, tipo, não tinha pra nada, mas se você quisesse um livro, ele dava um jeito. E aí eu notei que a única coisa que eu ia ganhar, velho, era um livro. E aí que eu comecei a fazer, peguei o gosto, né? Porque ali eu tava, tipo, tinha uma recompensa. Ali eu tinha uma recompensa, então começou com revista em quadrinho e foi indo e eu comecei, tipo, revista, que era coisa barata. Uhum. Eu lembro até hoje, eu comecei a consumir, revista, livro. Aí eu descobri um santuário chamado biblioteca. Aí eu vivia ali, cara, eu passava o dia inteiro ali. Eu acho que isso foi uma tábua de salvação. E aí depois eu comecei a me dedicar à música porque era de graça. Entendeu? Eu comecei a dedicar à música. E aí fui indo e aí eu acho que eu tive a sorte de encontrar pessoas que foram me, tipo assim, dá uma olhada nisso, dá uma lida naquilo. Os anjos, né? Eu acho que eu encontrei gente assim, uhum, sabe? Uhum. A minha vida inteira eu encontrei gente assim. Eu fui indo. E aí depois... me lembro até hoje que fui na casa de um amigo e aí tinha um violão lá. Eu lembro até hoje quando eu comecei a tocar. Tinha um violão e eu peguei o violão dele e aí eu comecei a treinar algumas coisas. Não, eu comecei a brincar lá. E aí ele falou assim, cara, você acha que você tem jeito pra isso, hein? Por que você não pega pra... E aí eu comecei a ir na casa dele, bastante. E eu aprendi lá a tocar violão. E aí... Acho que foi seu brinquedo. Eu comecei a tocar violão e, cara, e rapidamente eu tava tocando. E aí aos 16 anos eu virei músico profissional. E aí foi quando eu comecei a fazer dinheiro pela primeira vez. Tipo, fora da história da família, de cana, essas coisas. A música foi meu primeiro escape. Aí... Onde começou a monetizar. Foi aonde eu comecei a monetizar. E eu virei músico profissional e fui tocando, etc e tal, enfim. Aí... O que mais? Onde eu vou agora? Eu fiquei muitos anos como músico profissional. Eu sei que você foi estudar fora do país, né? Como é que rolou? Pois fui tocando. Aí fui tocando, aí eu fui parar em Assis, porque aí eu passei na faculdade pública, etc. Passei bem. Fui fazer faculdade de História. Por que História? Cara, eu adoro História. Até hoje, assim. Gosto de estudar História. História pra mim é fenomenal, assim. As pessoas têm uma visão muito errônea de História, principalmente a História na universidade, que ela é muito analítica em termos de como entender um fato e quais são as variáveis envolvidas, não tem nada a ver com data, etc. Então, História é fantástico. Só que aí na faculdade de História eu estava como músico, então eu dividi entre estudar e tocar. E nessa eu conheci um americano que estava por ali, na cidade.
E esse cara me conheceu e ele era muito ligado à música brasileira e ele tocava. E depois ele chegou a tocar com a Rihanna, enfim. Aí já é outra história. É um cara conhecido hoje. Só que na época ele era um adolescente. E aí ele me conheceu e falou assim, cara, você devia estudar fora. Aí eu falo, putz, eu não tô... Você não sabe de onde eu vim. Não tô podendo. Não, você tem que estudar fora, você tem... Eu vou te ajudar. Vou escrever mais um anjo da minha vida. Eu vou te ajudar. Vamos escrever cartas e a gente faz as gravações e manda, a gente vai mandando até a gente conseguir um negócio tal. E eu falei, mas vai pra onde? Não, mano, aí falou assim, não, Estados Unidos não. Vamos pra Inglaterra. E aí foi que mandou um negócio lá pro Bradford College. E aí, cara, chamaram eu pra ir pro Bradford College, eu fui estudar lá. E aí eu fui parar na Inglaterra, sabendo zero de inglês. Cheguei lá, tipo, perdido, né? Com a guitarra na mão. E foi indo, cara. Aí eu voltei pro Brasil depois. Aí continuei na música. E aí... aí eu me casei. E aí quando eu me casei, eu gostava muito desse lance de investimento, sabe? Na época, porque tava começando a internet. Eu participava dos fóruns, lembra dos fóruns? Sala de bate-papo. E eu começava a ir nos fóruns e comentar, não sei o quê. Passatempo. Começar nos fóruns, tal, não sei o quê. Aí tinha uns fóruns, tinha um amigo, não sei quem que é esse cara, o apelido no fórum era Sardines. E eu comentava sempre que esse cara não sei o quê, e ação tal, e o mercado hoje, e não sei o quê. E comecei a conversar, comecei a ter aderência ali de conversa. Nisso eu me casei, minha esposa me deu um livro sobre investimento. Visionária, hein? Aí, investidora. Aí comecei a ler o livro e não sei o que e tal. Aí minha esposa entrou na faculdade. Quando a gente casou, na verdade tinha acabado de entrar na faculdade. A gente tem uma diferença de idade. Aí ela entrou na faculdade e um certo dia ela me chega com um papel, falou, tem um escritório de investimento, tá procurando gente. Eu falei, não, eu tô não sei o que aí, né, fazendo tal. E aí ela falou assim, não, tem que ver não sei o que tal, manda aí, fala um oi pra eles pelo menos. E aí eu mandei as coisas do fórum, enfim. Não sei, eu faço as coisas no fórum aqui, os caras olharam, vem pra cá, quer fazer um treinamento? Falei, treinamento do quê? Não, trabalhar no mercado financeiro, você faz o treinamento aqui, a gente apoia tal, paga teu exame, se você passar, você começa a trabalhar aqui. Falei, como é que funciona isso? Assim. Falei, tá bom. Saía... Hoje em dia não fazem mais isso, né? De dar oportunidade, assim, vou te treinar pra você... Primeiro eu vou te treinar pra depois você entrar. Eu acho que o mundo é um pouco diferente. Mudou. Mas aí quando eles falaram isso, só que você tem que estar aqui assim, esse horário, etc e tal. Era noutra cidade. E aí, cara, o ônibus para aquela cidade saía 4 horas da manhã. Era o único ônibus que tinha. A minha esposa chegava em casa meia-noite da faculdade. Às 4 eu tinha que pegar um ônibus. Então, foi uma época na nossa vida que era tipo terrível, porque eu trabalhava o dia inteiro, eu dava aula, tocava, aí ela chegava meia-noite, 3 horas da manhã eu acordava para pegar o ônibus 4 horas da manhã e ir pra lá. E eu fiquei nisso meses até tirar a minha certificação. Aí tirei minha certificação, consegui meus clientes e fiquei 11 anos nisso. Bom. 11 anos em mercado financeiro. Aí eu comecei a me especializar em mercado de opções, que é uma coisa que muito difícil achar gente. Uhum. E mercado financeiro é um moedor de carne, né? Não para ninguém. E aí eu fui ficando. Aí virei sócio de escritório de investimento.
Aí mudei para Ribeirão Preto, num outro escritório de investimento, porque eu tinha começado na XP. A XP na época não era a XP não que a gente essa conhece. Mesma XP. Aí comecei com XP, aí fui para Inha, fui passando em todos, até depois chegar no Banco Fator, que era a negociação de commodities, que ficava no mesmo andar que hoje é a DataH. Olha só. E aí eu saí do escritório depois, pelos rebuliços econômicos do Brasil, estava muito estressado, já estava desenvolvendo doenças psicossomáticas, de estresse. Bem hostil, né? Porque a gente vinha de uma leva que já estava durando muito tempo, de estresse no Brasil, que já era aquele lance de Lava Jato, mas antes já vinha um monte de coisa, e eu fazia head de carteira, ou seja, eu fazia com que a carteira não desvalorizasse, então era um estresse mental de criar operações. De criar operações para não fazer isso, e eu estava indo muito bem a custos da própria saúde. Sim. E aí chegou um ponto que eu falei assim, não vou fazer mais. Parei. E aí eu fui parar em consultoria, e essa consultoria, isso aí foi muito interessante, porque eu fui parar em consultoria e na época eu estava na consultoria de M&A, fusões e aquisições. Fui parar em fusões e aquisições. E aí na época eu comecei a pensar assim, puxa, mas eu passo um tempo fazendo pesquisa, tem um jeito de fazer isso mais fácil, não? Por que não tem uma solução para fazer isso? Era um algoritmo. Por que não tem um algoritmo? Aí eu comecei a pensar, isso aí, essa parte, eu gosto dessa parte. Porque eu comecei a pensar, por que não faz um software para conectar as pessoas e fazer um rastreio, etc e tal? Hoje a LGPD ia me podar, mas tudo bem. Porque era o que eu fazia, eu precisava achar o dono, o acionista, enfim, eu tinha que fazer muita pesquisa. E aí eu fui conversar com um cara que hoje é diretor da Dabi, lá onde fica a Sinca. Olha como é esse mundo, gente. É uma coisa doida. E aí, na época, eu falei assim pra ele, você não conhece ninguém que possa criar esse software pra mim, que assim, montar? Ele falou, conheço um cara que manja muito tecnologia. E aí, eu fui conversar com o Celso. Grande Celso. E aí o Celso falou pra mim, né? Falou, olha, isso aí que você tá falando é um negócio que tá começando agora, chamado Big Data. Mineração de dados. Era começo do começo. Eu falei, não, isso aí... Mas assim, eu só posso te ajudar até aqui. O Celso na época, hein? Nem você nem ia pensar ele hoje, quanto ele sabe disso. Aí eu falei assim, poxa, mas quem que faz isso? Ah, ninguém. Aí aquilo já me deu um estalo. Como ninguém? Aí eu fui perguntar, voltei no cara de novo, no Agostinho, Ricardo Agostinho. Cheguei nele e falei assim, cara, você não sabe quem tem, porque agora eu tinha informação do Celso. Aí eu voltei no cara e falei assim, isso que eu preciso. Eu preciso disso aqui, você não sabe quem entende disso aqui? Aí ele falou assim, olha, eu sei uma menina que trabalha com isso, e etc, 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 etc. Você me passa o telefone? Aí a história é longa, hein? Você não me passa o telefone? Aí ele falou assim, te passo, etc. Conversei com essa menina que estava em São Paulo. Eu falei, eu vou aí. Eu quero conversar com você sobre esse assunto. Eu e a Elaine, minha esposa, pegamos um ônibus, fomos para São Paulo para encontrar com ela. Cheguei lá, na época ela estava no EasyTax, enfim. Hoje é uma pessoa dentro da Amazon, chefe aí em Seattle. E aí eu conversei com ela, ela falou assim, não, isso aí que você tá falando, machine learning. Foi machine learning. Inteligência artificial, não sei o que, não. E pode fazer isso. Você acha que é possível? Ela falou, não, é sim. Foi verdade? Falei, não, dá pra fazer isso, dá pra fazer mais ainda. Aí eu olhei pra ela assim, e quem que pode fazer isso? Aí ela falou assim, sei lá, talvez umas 4 pessoas que eu conheço só. Eu falei, você tá brincando que faz tudo isso e você só conhece 4 pessoas que faz isso?
Ela falou, porque não tem ninguém no Brasil que faz isso. Naquele dia, eu falei, isso. Esse é o negócio. Esse é o negócio, porque se ela tá falando que esse negócio pode fazer isso, pode fazer mais. Gente, não é possível que só tem isso. Eu voltei no Celso e comecei a conversar com ele. Foi aí que o embrião da DataH. Falei, não, vamos montar uma empresa disso aqui, cara. E aí não tinha ninguém, tinha nada. Você pesquisava. A primeira reunião da gente saber mais foi com um indiano. Depois com um cara no fim do mundo. Era só assim, coisa... E é também por isso que nasceu 2A2, né? Foi aí que nasceu 2A2. A gente falou assim, só tem uma saída. Ou a gente ensina, ou a gente treina, todo mundo aqui junto, pra fazer as coisas, ou senão não vai acontecer. Porque se não tem ninguém, só tem uma saída, treinar. Aí a gente começou com os primeiros embriões, assim, que é da origem 2A2, que é de trazer gente atrás de informação. A gente ficava o dia inteiro ali, remoendo. O que você descobriu hoje? Cara, não sei o que, nananana. O Celso, que não gosta de estudar, né? Começou a estudar igual um doido. Não gosta de estudar pouco. Não gosta de estudar pouco. E eu perguntando. Lendo e perguntando. Tudo que saiu ali, ele perguntava. E eu perguntei para muitas pessoas que nunca me responderam nada. Eu falo que empreendedorismo é volume, gente. Empreendedorismo é faz. É um funil, né? É um funil. Faz. Que das 1000 tentativas, 2 vai... o sucesso tem uma vantagem, ele só precisa acontecer uma vez. Então quando você acerta, você precisa acertar uma vez só. Então você precisa acostumar com o fracasso, porque ninguém precisa acostumar com o sucesso. É tão pouco que você não precisa acostumar com ele. E aí de perguntar, eis que um cara me responde. Porque o resto não tinha dado bola. Aí um cara me respondeu. Professor Anderson. E aí eu lembro até hoje, era Facebook, cara. Mandei uma mensagem no Facebook. E aí ele me respondeu. E aí eu comecei, já que ele me respondeu, deixa eu bombardear de uma vez já. Que ficou isso aqui. E se for isso, não. Eu comecei o cara virou tipo assim... Ele é muito genuíno de conhecimento. Né? O cara viu aquela enxurrada, ele falou, nossa, da onde que tá vindo essas perguntas? Porque era uma época que ninguém falava tanto. Da onde tá vindo essas perguntas? E ele recebeu uma enxurrada de coisa via Facebook. Eu tenho até hoje isso, cara. Inclusive eu preciso... Pôr no livro. Printa aí ele recebeu uma enxurrada. E aí, eu acho que ele cansou de receber pergunta. Ele falou assim, onde que vocês ficam? Eu vou aí visitar vocês. Olha só. E aí eu lembro até hoje. Dessa vez não foi você que foi pra lá. Não, ele foi e eu tenho a foto até hoje, quando o Anderson foi visitar a gente a primeira vez. E aí foi o tanto que nessa visita o Anderson mudou o nome. E aí nasceu o 2A2. Porque a ideia era criar um instituto em Ribeirão Preto. Então a ideia era o Instituto de Inteligência Artificial de Ribeirão Preto. Sim. E aí o Anderson falou, por que não faz um nome mais amplo para tudo e qualquer coisa? Que legal. Aí a gente ficou. Aí o Anderson falou assim, eu gosto muito tipo inteligência aplicada, alguma coisa. Aí a gente, Instituto de Inteligência Aplicada, aí a gente viu que tinha 2I, 2A e 2A2. Pronto, matamos. Foi na visita do Anderson. Olha só que conexão. Impressionante. Doida, né? Impressionante. E tudo que você diz, da forma como nasceu esse negócio e a busca pelo conhecimento, os diversos nãos, tem muito a ver com os valores do I2A2, a forma como a gente acredita que as pessoas aprendem, né? Que é no on the job. Você tem que ter resiliência, você vai trabalhar com pouca informação, você vai ter muito não até você conquistar o sim. Na verdade, o I2A2 ele é o construtivismo puro. Porque quando a gente fala em educação construtivista, ela é uma educação onde eu te dou os elementos, mas você constrói o conhecimento para você.
isso é muito mais uma conversa do que uma realidade na escola. Tá? Então, assim, existem inspirações construtivistas. Pílulas. Pílulas. Sim. Quando a gente fala de 2 a 2, a gente está falando de quê? De uma educação muito focada em problem-based learning, que é eu aprendo através dos problemas e dos meus erros para solucionar um problema, e da construção do próprio conhecimento. Não é todo mundo que está preparado. Eu te dou os elementos, jornada, né? eu te dou os elementos de construção de conhecimento e você vai construir o seu conhecimento. Esse é depois a gente, inclusive, depois de ter começado o 2 a 2, aí a gente teve em contato com as metodologias, porque também, e isso eu preciso dar o reconhecimento ao Eduardo Bento, que foi o cara, na verdade, que trouxe as metodologias para o 2 a 2 de nomes que a gente não sabia, e ele, estudioso disso, foi... esse método aqui, esse aqui, o que vocês estão falando é isso e isso. Aí a gente foi, é isso mesmo, problem-based learning, challenge-based learning, coisas desse tipo, que é o foco do 2 a 2. O método gira em torno disso. Entendeu? E deu resultado, tá dando resultado até hoje. E dentro dessa jornada, né, como é que você veio parar no Canadá, DataH, Ventures, o que aconteceu no meio do caminho? Rapaz, isso aí é aí que acontece uns 2 anos depois que a gente tinha fundado a DataH. A gente meio que tropeçou no Canadá, né? Não era um plano... não era um plano? Não era um plano vir pro Canadá. Aconteceu que a gente tinha acabado de fazer uma rodada de investimento. Tinha acabado de fechar a primeira rodada. A gente fez a rodada anjo, que era comecinho da DataH, investimento anjo, mas que já era um investimento até considerável na época. E aí ficou claro que se a gente quisesse se posicionar no mundo, a gente teria que ir para algum lugar que nos trouxesse mais exposição, oportunidade. Só que na época a gente tinha muita coisa para fazer lá. Então, assim, ficou essa conversa, falou, vamos pensar no investimento, o investidor teve vamos pensar em algo fora, mas toca o barco, né? E nessa, meio que coincidiu. Estava tendo ações do Canadá, atrás de empresas de AI, etc e tal. E a gente conheceu a Regina Nope, etc, que estava também fazendo um programa. E a gente acabou vindo para cá conhecer o que está acontecendo. E aí desse conhecer não saiu mais, tá até 4 anos. O conhecer ficou até hoje. Aí 4 anos, virou residente permanente e foi ficando. E tá até hoje. E fez uma diferença enorme pra gente. Enorme, assim. Enorme, assim, de mercado, conhecimento, exposição. Sim, Meio ambiente, o meio... O ecossistema. O ecossistema, entendeu? Sim. Aí foi outro mundo. Visão de globo, etc. Aí foi o impacto. Você sentiu aí essa semana como que é. Aí deu um impacto tremendo aí. Sim. Né? E Canadá e inteligência artificial são... a inteligência artificial aqui é uma estratégia nacional, né? Então, essa é por isso que a gente veio parar aqui. Então, você tem o Prêmio Nobel de AI aqui, né? Então, você tem os nomes aqui. Você tem 2 Prêmios Nobel. Quer dizer, dos 3 caras indicados pro Prêmio Nobel da AI, 2 ficam aqui. Então, isso já resume tudo, né? Sim. E aí todo mundo certamente quer estar na vitrine, né? Exato, é uma questão de vitrine. É um lugar extremamente competitivo, porque como não é só você que está vindo, o mundo está olhando e acaba trazendo também, então você tem que acordar para que você está num mercado extremamente competitivo, mas é isso, se você quiser fazer...
a gente fala muito da adaptação à cultura, né? O quanto é importante você adaptar teu produto, teu pitch, e aí passa, depois dessa barreira cultural, acho que tem a questão do idioma também, né? De todos os aspectos que só um imigrante sabe o que é. Poxa, nem me fala, assim. Quando eu cheguei e fazia as reuniões, cara, era tipo... Eu me sentia como se tivesse tomado uma surra, sabe? Porque eu chegava em casa moído, assim, o esforço que você tem que fazer. Explicar as coisas de AI em português já não é fácil. Quando você tem que convencer pessoas a um certo produto, a uma certa coisa em inglês, que não é a tua língua, não é uma questão de saber inglês, é uma questão de que não é a sua língua e você está sendo desafiado em uma língua estrangeira, entendeu? É a mesma coisa de que você fala português, a tua língua nativa é português, e se você tropeçar na mesa, o teu xingamento é em português. Sacou? Não é em inglês. Você não xinga em inglês, você xinga em português, que é muito mais gostoso e descarrega a tua alma de uma vez. Então, quando você vai explicar para alguém, quando você vai ter um enfrentamento com um júri, com investidores e etc., que estão ali te cutucando, o esforço que você faz em inglês é muito maior. Quando a gente chega, não importa em que nível, acho que rola uma insegurança até pra você pedir um café, né? É uma barreira num primeiro momento que ela é mais nossa do que do outro. Exatamente, É nossa autoconfiança, né? E aí o que acontece? A hora que eu fazia a exposição, eu via que não era eu. Não era o Evandro que fala em português. A sua natureza, né? Porque eu sempre fui um cara que gosto de ensinar. Tipo, eu gosto de dar palestra, eu gosto de mostrar. Mas eu não faria isso em inglês, entendeu? Na época. E aí a hora que eu ia expor não era o Evandro, eu não fazia brincadeira, não fazia as coisas que eu faço em inglês. Então eu tinha toda uma barreira para vencer, para aumentar meu nível de comunicação. E mesmo assim, cara, funciona, sabe? Não é tão confortável. Aí você começa a entrar num certo conforto de... pera aí que eu vou te explicar. Não, chega aqui que eu vou... Isso leva um tempo. E aí, língua, mindset, porque tem coisa que você fala aqui que eles não entendem de jeito nenhum. A interpretação. A interpretação é completamente diferente. Entender que por que ele não entendeu. Mudar a sua forma de dizer porque o outro não entende. Sim. E existe um outro aspecto. O Canadá, ele é multicultural. Então você precisa entender que nem toda a plateia é a plateia só porque você está no Canadá. Então você tem plateia aqui de origens distintas. Eu vim dar uma exposição aqui na DMZ para um time coreano. A entendimento coreano do que você está dizendo é completamente diferente. Você tem que fazer adaptação para a cultura, para que aquilo faça sentido. Então, esses são os desafios. Cara, é pegar a sua zona de conforto, jogar no lixo. Sim. E fazer isso em outro idioma. E a gente fala que o cérebro liga a ventoinha e deixa fritando. Frita, né? E frita, cara, frita. Eu acho que com o tempo a gente volta a ganhar a zona de conforto, né? Você aumenta. Autoconfiança. Você aumenta a autoconfiança. Eu acho que o importante é entender que é difícil para todo mundo. É difícil para todo mundo. Não é uma questão sua, é uma questão humana. Sim. Entendeu? É dureza. E é diferente você emigrar por conta própria quando você é mais jovem e quando você está com uma família, porque quando você está com uma família, o teu emocional não está só em função de você, né? Você tem o teu ecossistema ali para gerenciar que também impacta no teu emocional, né? E você precisa dar certo. Você precisa dar certo, tem uma responsa. Existe uma carga. Não tem plano B, né? Exato. Existe uma carga de... Precisa dar certo. Senão vai ser ruim para todo mundo. Vai ser frustrante para todo mundo.
E aí seus filhos começam a adaptar o local, e aí a responsa vai aumentando, enfim. Cara, é só bucha. Mas enfim, é isso. É uma luta constante que você tem que ter. E é um saber dar tempo ao tempo, mesmo sem ter tempo para dar. Sim. Entendeu? Então esse aqui é o ponto. É saber dar tempo ao tempo sem ter tempo para dar. Esse é o duro. Administrar pressão no final das contas, né? Passa muito por você se manter no foco, ter resiliência, sabedoria, né? Pra mim, no meu processo que fez muita diferença são as conexões. As pessoas que eu pedi ajuda para as mais diferentes situações. E você ter a consciência de que você não sabe é fundamental. A gente tá numa época onde as pessoas têm vergonha de dizer que não sabe. A gente teve uma palestra sobre isso hoje lá no Collision. Você precisa ter a noção de que você não sabe. Eu acho que hoje eu ouvi uma frase, eu acho que do Immanuel Kant, filósofo, né, do construtivismo, que ele falava que era algo do tipo: é preciso medir e saber medir a capacidade humana de lidar com toda a incerteza. E é muito isso, você precisa ter essa consciência de que você não sabe. Lidar com o não saber é a grande sabedoria que você vai ter. Sabedoria. Entendeu? E aí você simplesmente tem que aceitar isso e continuar a vida. Então, se você não aceita... sei que não sei. Se você não aceita que você não sabe, você passa a entrar numa frequência que é muito complicada de sair, entendeu? É uma mistura de arrogância com prepotência, com pura ignorância, sabe? E ego, né? E a gente tá numa época onde isso é muito fácil ser assim, entendeu? E aí, cara, você tem que, quando você se aproxima das pessoas, principalmente aqui, num outro país, e você vê que aquela pessoa tem um elemento que você não tem, ou tem uma capacidade, alguma coisa que você não tem, você simplesmente chegar pra, tipo, como é que faz isso? Como é que você atingiu isso aqui? Ou como é que faz isso aí que você faz? Entendeu? E não você entrar numa posição, peraí, você faz, eu também faço, né? Assim, né? Sabe, é você ter essa humildade, entendeu? Tipo, você fez isso como é que você fez isso em 4 meses aí? Sabe? Você ser essa esponja de... Sim. Sabe? Eu acho que o conhecimento, né, a sabedoria, a maturidade traz isso pra gente, e cada vez mais esse ditado pra mim é verdadeiro, que quanto mais eu sei que não sei. Com certeza. Acho que é muito isso. Por isso que a ignorância é uma bênção. Porque quando você é ignorante, você não sabe que você não sabe. Acho que é isso, assim. Essa é a jornada. Muito bom. Até agora. Parabéns. E continua. Com certeza uma história muito inspiradora. Tenho certeza que lá na frente muitos outros marcos surgirão que você vai poder dividir com a gente. E no final é isso, né? A gente atrai pessoas que são ávidas pelo conhecimento. Que bom que a gente pode dividir. É isso aí. Valeu. Tá gravando ainda.